o prisma, né? Prisma de reflexão total, né? Então vamos entender aqui a questão do prisma de reflexão total. Nós já vimos lá, né, com questão de reflexão total, né? Gente, eu tô olhando aqui abismado, olha aqui. Meu Deus, mas tá grande mesmo, hein? Que absurdo. E aí o que acontece? Nós já vimos, né? Nós já vimos anteriormente o que? Lá na matéria anterior, né? Na questão de, né? Na questão de que a gente viu de que eu ia falar? Do ângulo limite, refração, né? Nós já vimos questão lá do ângulo limite da refração anteriormente, né? Que chegando nesse determinado ângulo limite ocorreria o processo de reflexão total. Então o prisma de reflexão total, né? Ele vai seguir esse processo aí, né? Em que a gente tinha um ângulo limite lá na refração. E aí, ó, o prisma de reflexão total, eles alteram a direção de propagação da luz, como a gente já viu, que é o objetivo dele, a partir de uma ou mais reflexões totais da luz dentro do prisma, né? Um tipo muito comum de prisma de reflexão total, né, tem a seção reta de um triângulo retângulo isósceles, né, feito de vidro de índice de refração 1,5 e ângulo limite, como eu falei para vocês, né? A gente vai utilizar novamente a estrutura de ângulo limite para fazer isso aí. Então, quando imerso no ar, igual a 42 graus. Aqui ele está falando mais ou menos, né, qual é esse ângulo, tá? Mas qual é o objetivo de você, né, entender aqui, o que você precisa entender em relação ao prisma de reflexão total? O prisma de reflexão total, você vai ter a refração? Vai. O prisma, ele vai mudar a direção da propagação da luz? Vai, que é o objetivo dele. Só que aqui, esse prisma de reflexão total, ele vai de acordo com aquela refração do ângulo limite que a gente viu anteriormente, né? Na aula anterior a gente fala, né, desse ângulo limite. Então quando ele chega nesse ângulo limite, ele acaba se comportando, tecnicamente, como se fosse um espelho, tá? Tecnicamente, tá, gente? Se comporta como se fosse um espelho, ou seja, havendo a reflexão total. Beleza? Tranquilo? E aí o seguinte, prisma de Amice, né? Amice. Se não for, vai ser, mas é Amice. Pra mim é Amice, eu achei bonitinho falar Amice. Então, ó, em um prisma de Amice, os raios incidem perpendicularmente a uma das faces. Então, olha o prisma ali. Nós temos o prisma ali isósceles, né? 45 graus ali, 45. E aí, ele vai incidir perpendicular à face. Então, aqui nós temos a face 1, por exemplo, né? E aqui nós temos a face 2. E aí, no interior do prisma, né? O ângulo de incidência da face oblíqua é maior do que o ângulo limite, né? Que é 42 graus, como foi dito anteriormente. E aí vai ocorrer o quê? Se esse ângulo for maior do que o ângulo limite, né, vai ocorrer o processo de reflexão. Então há a reflexão total. Então reparem que, ó, vem esse raio, quando chega aqui, ó, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Olha a normal aqui, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então sai aqui. Vem aqui o outro raio, ó, chegou aqui, ó, novamente, olha a normal aqui, ó, normal, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, ó, aí sai aqui paralelo, bonitinho, legal. Beleza? E aí os raios refletidos estão, né, eles emergem perpendicularmente à outra face também, né? O desvio sofrido pela luz entre a incidência e a emergência é, no caso ali, 90 graus. Que esse caso aqui, esse prisma de Amice, lembra do caso que eu falei para vocês do periscópio, que você tá olhando aqui e de repente sobe e depois vira para cá, e aí você olhando aqui, você vê o negócio lá na frente? Prisma de Amice. Vê se você colocar ali, ó, você coloca o raio, que é o raio luminoso, né, que vem lá em cima, bate, desce perpendicularmente, né, desce ali, bate nesse novo prisma e sai perpendicularmente em direção aos nossos olhos. E aí nós conseguimos ver. Eu falando assim, não sei, acho que ficou um pouco complicado, né? Eu vou desenhar. Então aqui, ó, vou desenhar um olho. Isso é um olho, tá? Isso é um olho bem bonito. E aí, ó, eu tenho aqui o meu material,
Ó o meu material. E aí faz isso, ó. Né? Vocês já viram isso. Ó. Tá aqui o meu material. E aí o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui nesse canto, né? Eu vou chegar aqui nesse canto, eu vou ter o quê? Eu vou ter um espelho, né? Um prisma de Avice ali, né? Eu vou ter esse prisma de Avice aqui, ó. Vamos supor que seja isso aqui. Não é isso? Na verdade, você desenhou o prisma meio errado. Mas pera aí, relaxa. O importante é vocês entenderem. Vou acertar, calma aí. Ó, então, aqui ele vem isso aqui, ó. É isso aqui que vai dar. Tá vendo? Aí o raio vem aqui, ó. Bate e desce, ó. Ó, que bonitinho. Agora acertei. Aí, agora eu tenho isso aqui, ó. Aí o raio vem. Não, no raio não vem assim, não. Mas que burro. Acerta. Eu vou acertar. Relaxa que tá fluindo. Aí, eu vou ter aqui, ó. Moleque. Aí vem aqui, ó. Mas aí vai pro outro lado, burro. Calma aí, cara. Calma aí que eu tô me divertindo, galera. Calma aí. Pô, calma aí que, pô, são 5h40 da manhã, pô. Calma aí, tá muito cedo. Aí vai aqui. Aqui e aqui. Não, é aqui. Aí aqui e aqui. Acertei. Aí vem aqui, ó. Vai bater aqui e vai sair aqui, ó. E vai sair do nosso olho. Entendeu agora? Agora acertei, ó. Viu? E não colhei. Eu pensei. Ó, demorou, mas eu pensei, ó. Então vem um prisma aqui, vai, bate aqui, desce, bate nesse prisma aqui, entra perpendicular, bate, sai perpendicular e vem na nossa vista. Viu? Não é difícil. Eu me enrolei um pouquinho que tá cedo, né? Só um pouquinho porque tá cedo, mas fluiu. Vocês entenderam? Então isso é que importa. Se vocês entenderam, tá bom. Beleza? E aí esse é o nosso prisma de Amice. E aí nós temos também o prisma, né, de Porro, né? Nós temos aí o prisma de Porro. O que é o prisma de Porro? Né? Esse prisma de Porro, né, a gente vai ter o quê? O que a gente vai ter nessa situação aí? Né? A gente pode muito bem, chegar ali e, ó, ocorrem duas reflexões totais em seu interior, né? Então, ali, né, a gente vai ter novamente o nosso triângulo isósceles, tá? Os raios emergem na mesma direção que os raios incidentes, porém com sentidos opostos, tá? O desvio de luz nesse prisma é de 180 graus, tá? Então, ó, se vocês repararem, ele vem, né, ó, esse mesmo raio. Vou pegar o primeiro raio. Ó, ele chega aqui, bate, ó, isso aqui é a nossa normal, ângulo de incidência igual ao ângulo de refração, tá? Tá aqui, ângulo de incidência igual ao ângulo de refração, aí ele bate aqui. E aí, quando ele bate aqui, ó, eu tenho outra normal aqui, ó, normal. Aí ele bate, ângulo de incidência igual ao ângulo de refração, e ele sai aqui, ó, ângulo de reflexão, desculpa. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, bate, chegou aqui, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, bate, ele sai aqui. Beleza? Conseguiram pegar a sacada? Bem tranquilinho, né? Bem suave. Deu pra pegar, não deu? Tranquilo, né? Beleza, então vamos continuar. E aí aqui a gente vai ter, né, um exemplo. Vamos pegar um exemplozinho aqui, só pra dar uma praticada. Então é o seguinte, olha o que ele fala aqui, né? Olha o que ele fala. A figura abaixo, né, ela ilustra um prisma retangular, cujos ângulos da base são iguais a 45 graus. Né? Aí nós temos isósceles. Um objeto AB e o olho de um observador. Devido à reflexão total, né, os raios de luz do objeto são refletidos na base do prisma, né, e são vistos pelo observador.
Então é o seguinte, a base do prisma funciona como um espelho plano, né? Obtenha a imagem A', né? No caso do objeto AB, vista pelo observador, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Então, ó, olha o que a gente vai fazer aqui. Nada mais é, né, de um exercíciozinho tranquilo de geometria, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, geometria. E aí, olha o que acontece. Vamos imaginar o seguinte. Então, a gente vai ter um raio, né? A gente vai ter um raio luminoso que vai vir aqui, ó. Pum, bateu aqui. Bateu, ó. Não esqueçam da nossa normal. Tá aqui, ó. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá aqui. Tá aqui. O nosso ponto A. Tá? O nosso ponto A tá aqui. Agora, a gente vai ter quem? A gente vai ter aqui o nosso ponto B. Ó. Ponto B, vem. Olha a nossa normal aqui. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. E aí a gente vai ter aqui, ó, tá? Ó, incidência, reflexão. A gente vai ter aqui o nosso querido ponto B. E aí, ó, olha como é que a gente vê no nosso prisma, tá? A gente vê assim, tá? Então aqui é o nosso A' e aqui é o nosso B', tá? Então é assim a gente vai ver o nosso observador, né? O nosso objeto ali, de acordo com o observador. Tranquilo, né, galera? Tranquilo, né? Prisma não é tão complicado. E aí agora vamos entender o seguinte: dispersão da luz, tá? Então, né, voltando lá, né, a nossa imagem lá do nosso querido CD do Pink Floyd, né? Ah, café de manhã, que coisa linda. E aí o seguinte, ó, a dispersão da luz e a decomposição da luz branca nas cores presentes no arco-íris, que a gente já viu, né? Nós já cansamos de ver, né? Desde criança, nossa mãe fala, né? Engana a gente, dizendo que lá no final do arco-íris tem um pote de ouro. É mentira, tá, gente? Descobri isso há pouco tempo. Isso é mentira, tá? Mas tudo bem. Tudo bem. E aí é o seguinte. A luz branca, a luz do sol, por exemplo, após atingir uma das faces de um prisma óptico, que a gente já viu, ou, por exemplo, um dos cantos de um aquário, emerge na face oposta do prisma, né, como um pincel de luz colorido. Essa faixa luminosa colorida foi denominada por Isaac Newton de espectro visível, tá? Então, a gente tem lá a base de um prisma e, de repente, chega aquela luz branca e sai, né, aquelas nossas queridas cores ali, né? Vermelho, laranja, verde, azul, anil e violeta. Já ouviram essa música? Vermelho, laranja, azul e anil. Então, é isso aí. E aí, experimentalmente foi constatado que todas essas cores, né, de todas essas cores, a luz vermelha sofre o menor desvio. E a luz violeta é a que sofre o maior desvio. E a gente já viu que isso tem a ver com a velocidade. Né? A gente já viu isso com relação à velocidade. Então, se a luz vermelha sofre o menor desvio, ela tem a maior velocidade. E se a luz violeta, né, ela sofre o maior desvio, ela tem a menor velocidade. Beleza? Essa diferença de desvio das diferentes cores deve-se às diferentes velocidades de propagação da luz, né, de cada cor nos meios materiais transparentes, tá? Então, ó, assim a luz vermelha sofre o menor desvio, né, devido à sua velocidade de propagação ser maior do que a da violeta, tá? Lembrando que o índice de refração em um meio material transparente é inversamente proporcional à velocidade de propagação no meio, tá? Então, se eu tenho que a velocidade da luz vermelha é maior do que a anil, a gente vai ter que o índice de refração do vermelho vai ser menor do que o índice de refração do violeta. Beleza? Então, a gente acaba de ver aqui que o índice de refração do meio material ali, né, do caso do material, e, né, no caso ali da luz vermelha, o índice de refração de um material depende da cor da luz incidente.
Ué, calma aí. O índice de refração de um material depende da cor. Anteriormente, a gente tinha visto em relação à velocidade. Sim. Só que agora, por que cor? Porque cada cor tem a sua velocidade. Entendeu? Nesse momento, cada cor tem a sua velocidade, a gente acabou de ver. E que esse índice de refração é inversamente proporcional a essa velocidade. Então a gente também pode dizer que o índice de refração vai depender da cor. Porque quando a gente estiver falando do cor, a gente está falando da velocidade. E cada cor tem a sua respectiva velocidade. Beleza? E aí o seguinte. Um fenômeno natural produzido pela dispersão da luz é quem? É sim o arco-íris dos ursinhos carinhosos. Não, para. Não, ursinhos carinhosos vocês já viram. Não, peraí. Pink Floyd tudo bem. Tá? É meio que inadmissível, mas não viu o ursinho carinhoso. Não, se você não viu os ursinhos carinhosos, pelo amor de Deus, para esse vídeo aqui, bota ali no YouTube ali e vai ver um pouquinho dos ursinhos carinhosos. Cara, como é que você não viu os ursinhos carinhosos? Por isso que você talvez não saiba do arco-íris. Que se tivesse visto, entendeu? Os ursinhos carinhosos, você saberia. Que isso, cara? Ah, não é possível. E aí, ó, um fenômeno natural pela dispersão é o arco-íris, tá, galera? Então ele vai penetrar em uma gota de água e essa água ela vai fazer o quê? Essa gotícula de água ela vai se comportar como um prisma. E aí, a parte da luz é refratada no interior da gota, emergindo nessa cor branca, né? E emergindo de novo para a atmosfera após sofrer uma refração na interface da gota de água. Então, quando a gente tem a questão da refração, a gente tem o ar, né? A gente tem o meio, que nesse caso poderia ser um vidro, aqui a gente está falando da gotícula de água, e depois a gente tem o ar. E aí o que acontece? A mesma coisa que a gente viu lá no início com o vidro acontece com a água. Só que a gente imagina, não é uma gotícula, são infinitas gotículas ali de água. Não, infinitas? Não, finitas. São muitas gotículas de água. Tá? Então, do modo como ocorre em um prisma, a primeira refração vai dispersar a luz, né? Nas suas componentes lá, que é o espectro visível, que é a capa do CD do Pink Floyd. Mas tudo bem. E a segunda refração acentua a dispersão ocorrida na primeira superfície da gota. Tá? Então, no arco-íris, observamos a cor vermelha no anel, né, mais externo, e a luz violeta. Por quê? Maior velocidade e menor, né, velocidade. E aí, mais interno. As outras aparecem nos anéis intermediários. Tá? Então tem a luz branca, tem as gotículas, vem os raios solares, batem ali, e aí as cores do arco-íris, dos ursinhos carinhosos. Então, no arco-íris, milhões de gotas produzem o espectro visível da luz solar. Tá? E aí dá aquela sensação, né? E não tem o potinho de ouro no final. Não tem. Eu procurei e não tem. Mas tudo bem. Mas vejam o ursinho carinhoso. O ursinho carinhoso é legal, tá? E aí Isaac Newton foi um estudioso. Jura? Então, ele foi muito brabo, né? Então, a maioria das coisas a gente vai estudar aqui, o Newton tá ali. Cara sagaz. E aí, ele foi um estudioso da luz e seus fenômenos relacionados, né? Entre 70 e 72, 1672, né? Demonstrou, utilizando alguns prismas, que a luz branca era formada por essas cores do arco-íris. Tá? Então, o que ele acabou comprovando? Bom, entra uma luz branca, sai essas outras cores. Por quê? Calma aí, o que está acontecendo? Bom, essa situação do espectro ali, ele acabou, através de algumas experiências, ele conseguiu provar que essa luz que entra ali e sai essas cores são a mesma coisa. Ou seja, essa luz branca é o quê? Nada mais é do que a junção dessas cores. Tá? Beleza? Isso que ele comprovou. E aí, refração da luz na atmosfera, né? Então a gente tem ali a nossa refração da luz na atmosfera. Então o que acontece nesse processo, né? Agora a gente está falando da atmosfera. Então, ó, quando a gente fala da refração da luz na atmosfera, né? Vamos entender algumas coisas, ó. Em determinado meio podem ocorrer diferenças de densidade, né? A gente já viu
né? Dependendo do local, a gente vai ter diferenças de densidade. Como assim? Bom, essas diferenças afetam a propagação da luz nesse meio. Vamos dar um exemplo aqui. Atmosfera, né? As camadas de ar têm diferentes, né, densidades entre si. E aí, olha o que vai acontecer. Essa densidade ela vai afetar também, né, essa refração da luz. Então, nesse caso, devido à variação de densidade, o que acontece? A velocidade de propagação da luz vai quê? Vai se alterar. Tá? Então, devido a essa densidade diferente, a velocidade de propagação, né, da luz se altera. Por quê? Pensa nessa densidade como um meio. Se há mudança de meio, há mudança de velocidade de propagação. Tá? Então você tem um meio com uma densidade, outro com uma certa outra densidade, acaba mudando a velocidade, tá? Encara essa variação de densidade como uma variação de meio. Tudo bem? E aí o seguinte, assim o índice de refração do meio também se modifica. Olha a sacada aí. Em relação ao aumento da altitude, o índice de refração das camadas de ar também vai mudar, ou seja, nesse caso vai diminuir. Então, quanto mais alto, né, você tiver, quanto maior a altitude, né, menor vai ser, no caso, essa refração nas camadas. Então, o raio de luz proveniente do espaço, né, bem alto, ao atravessar a atmosfera, segue uma trajetória curvilínea, tá? E ao observador da Terra é visto em uma posição aparentemente diferente da sua posição real, produzida pela refração da luz na atmosfera. Tá? Então, à medida que você aumenta, né, você aumenta essa altitude aí, o índice de refração vai diminuir das camadas. Beleza? E aí, acaba que ao atravessar a atmosfera, a gente vai ter uma trajetória meio que curvilínea, né? E essa trajetória curvilínea vai lembrar um pouco daquela refração, né, que a gente tinha da questão do índio, né, que ia pescar o peixe. Então, é mais ou menos isso. Você tem uma variação, tá? Você tem meio que uma variação. Imagina como a Terra, o índio. Imagine como a atmosfera, né? Imagina como a atmosfera, o rio. Ou seja, diferente, né, velocidade de propagação. Imagina ali como posição aparente o peixe. Tá? É o mesmo processo. Tá? É o mesmo processo. E aí, observe a imagem abaixo que ilustra esse processo. A situação é similar à observação de um objeto mergulhado na água. Nossa, sério? Pois é. Tá? Então, essa diferença angular entre a posição, né, beta e aparente é verdadeira e pequena, no máximo 0,5 graus. Porém, 0,5 graus, numa certa distância muito grande, pra gente é uma diferença enorme, né? Então, isso aqui é importante? É importante, porque vai explicar isso aqui, ó. Devido a esse efeito causado pela refração, o Sol pode ser visto no poente, mesmo depois de ultrapassado a linha do horizonte. Ou seja, a gente vê o Sol, às vezes, lá no poente, sendo que ele, na verdade, não está ali. Vamos imaginar o seguinte, ó. A gente está aqui, a gente é observador, ó, tá aqui. E aqui é como se a gente tivesse, né, o Sol. Só que, na verdade, o Sol não está aqui, ele já está aqui. Ou seja, ele está abaixo dessa linha, né, ligando o observador à posição aparente. Ele está aqui. Mas, de acordo com essa refração, eu daqui acho que ele está aqui, mas ele está aqui. Beleza? E assim eu ainda consigo vê-lo. Beleza? Conseguiu entender? Então, às vezes, vocês já viram. Deixa eu ver. Eu vou mostrar a imagem para vocês aqui. Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. E aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui uma imagem do Sol poente, ó. Ah, que lindo, gente. Ou seja, a gente olha ali, né? A gente olha ali, olha ali. Olha ali. A gente olha ali e o que acontece? Quando a gente vê essa situação aí, né, do Sol poente, a gente acha, o Sol tá ali. Não, na verdade ele já tá abaixo, né, dessa posição aparente que a gente acha, né? A gente acha que ele tá ali naquela direção, mas na verdade ele tá abaixo disso, tá? A posição verdadeira dele é abaixo. Porém, com essa refração a gente consegue vê-lo ali ainda. Tranquilo? Beleza, suave na nave. Tá? Então, continuando. E aí é o seguinte, as miragens também têm origem semelhante. Miragem.
Aquela do deserto, né? É aquela que a gente vê lá no centro de São Gonçalo, meio-dia, com aquele sol bonitão. É aquela miragem que você olha para aquele asfalto lindo. Então, é isso aí, né? Lá no centro, né? No Alcântara. Alcântara! Ah, moleque! Chega em Alcântara, meio-dia. Olha ali para aquele asfalto. Vê se tu não vê miragem, irmão. Ah, garoto, se vê. É isso aí. Essas miragens também têm origem semelhante, galera. Né? Tem origem semelhante. E o desvio da luz ocorre devido às camadas de ar com diferente densidade novamente. Né? A gente vai ter aquele calor ali. Isso vai gerar o quê? Diferente densidade. Se tem diferente densidade, tem diferente velocidade de propagação dessa luz. Tá? E a diferença de densidade é causada pela diferença de temperatura do ar. Não é isso? Então, um caso comum é a observação aparente na existência de água próxima ao solo muito quente. Né? Então você olha lá, chega em Alcântara, né? Meio-dia, aquele sol bonito, a quantidade de carro, né, pequena. E aí você pode reparar que às vezes você, dependendo da quantidade ali, temperatura, né? Você olha ali e você vê aquela, né, aquelas ondulações, aquelas ondas de calor ali que meio que se assemelham, né, à água na pista. Tá? Então, uma miragem, né, uma expressão genérica que vai designar algumas ilusões ópticas provocadas principalmente por efeitos atmosféricos. Tá? Em dias quentes, comum aqui, né, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Por que será, né? Por que será? Consequentemente, os raios de luz que vão em direção ao solo atravessam camadas de ar do índice de refração cada vez menores. E aí vão se afastando das normais. Beleza? Volta. E aí, na figura anterior, a gente tem, né, o raio de luz do objeto P, que vai sofrer inúmeras reflexões totais. Tá? Então, o observador, ao olhar atenciosamente os raios refratados, tem a impressão de ver a imagem, né, invertida. Isso acontece. Tá? E, por conta do observador ver objeto e sua imagem ao mesmo tempo, existe a ilusão de existir água no solo para refletir a luz do objeto, tá? É mais ou menos isso, tá? Então a gente vai ver, né, essa situação aí muito lá no centro de Alcântara. Aí agora você não vai ficar lá no centro de Alcântara, parado, olhando, imaginando isso, né? Não faça isso, gente. Eu sei que é legal, mas não faz isso. Entendeu? O nego vai olhar e falar, não é normal, gente. Coitado do garoto. Ó, olha o que aconteceu, a pandemia. Deixa o garoto... Olha, coitado. Faz isso não, tá? Pensa, vai andando e pensa nisso aí e vê, isso ali, ó, então raio refratado tem, né, tem densidade diferente, e aí eu vou ver essa imagem meio que invertida, e essa inversão dá a ideia de aquilo ali ser um espelho, e aí a água é tecnicamente um espelho. Entendi, comecei a entender, mas vai andando normal, tá? Não fica parado olhando isso aí, não, porque o nego vai, não vai entender, não vai entender. Tá bom, querido? Então, ó, esse fenômeno também explica o porquê em dias quentes temos a impressão de que as estradas estão molhadas, né? Então, vai lá no centro de Alcântara, você olha, parece exatamente. Essa aparência, né, molhada da pista se deve à refração total da luz vinda do céu, né, ao atravessar as camadas de ar com diferentes temperaturas. Portanto, diferentes índices de refração, diferentes densidades, como eu havia falado antes. Tá? E aí, Fata Morgana, né? Vocês já ouviram falar de Fata Morgana, né? Fata Morgana não é aquela bruxa do Aprendiz de Feiticeiro do filme. Não. Aquela é a Morgana, é outra pessoa. Aqui não. Aqui é Fata Morgana, né, é um efeito de ilusão óptica, né? Vocês já devem ter visto isso, não deve ter reparado muito, mas agora vão reparar. Também não fiquem na praia quando tiver acesso agora, porque no momento não pode, tá? Mas quando tiver acesso, não fiquem na praia olhando aqueles navios longe e falando, nossa, Fata Morgana. As pessoas não vão entender, gente. Eles vão olhar pra você e falar assim, nossa, tá doidinho a pandemia, acabou com o neurônio do garoto. Meu Deus, não faz isso não, tá? Não faz isso não. Então, ó, Fata Morgana é um efeito de ilusão óptica, né? É uma miragem que se deve a uma inversão térmica. Sim, inversão térmica, né? Vocês já viram inversão térmica em geografia,
Beleza? Eu não vou explicar aqui porque sabe como é que é, né? Eu vou começar a explicar a inversão térmica e aí vou começar a falar de efeito estufa, vou me empolgar na parte de geografia. Mas vocês sabem o que é a nossa querida inversão térmica, tá? Objetos que se encontram no horizonte, como ilhas, falésias, barcos, icebergs, por aí vai, adquirem uma aparência alargada e elevada, né? Similar aos castelos de conto de fada, né? Lembra aqueles castelos João Pé de Feijão, aquela coisa lá, né? Então, com o tempo calmo, a separação regular entre o ar quente e o ar frio, mais denso, a gente já sabe isso, né? No processo de convecção, né? A gente vê que o ar frio ele é mais denso. E aí, perto da superfície terrestre, pode produzir uma imagem invertida, sobre a qual a imagem distante parece flutuar, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando de Fata Morgana, a gente está falando, né, da separação entre ar quente e ar frio, né, abrupta ali, e aí a gente vai ter a imagem, né, parecendo, né, o nosso objeto parecendo que está o quê? Flutuando, tá? Parece estar flutuando. Em algumas situações, né, algumas situações você vai conseguir ver o objeto, né, a imagem invertida do objeto, né? Existem algumas situações, dependendo dessa diferença, né, de ar quente e ar frio ali, dessa inversão térmica, em que você olha e você vê o objeto invertido, tá? Então toda vez que a gente estiver falando desse efeito de ilusão óptica, a gente está falando da Fata Morgana, beleza? E aí, céu azul. Então vou começar assim, gente. Desculpa, mas eu não queria ter que fazer isso, mas acreditem. O céu, ele é azul. Por quê? Porque ele reflete os oceanos. E por que que de noite o céu é escuro? Porque à noite ele reflete as estradas, tá? Isso é a frase do Júnior Michael Caio, filho do Michael Caio, no Eu, a Patroa das Crianças. Mas isso não é verdade, gente. Não é verdade, não é verdade. Então por que que o céu é azul? Bom, acreditou-se por muito tempo que devia ser a reflexão da cor azul dos mares e oceanos, né? Porém é justamente o oposto, galera. Os oceanos são azuis porque refletem o céu, tá? Então, os oceanos são azuis porque refletem o céu. Mas por que que o céu é azul? Bom, vemos que a luz branca ela é formada por todas as cores do espectro lá, né, visível. A gente viu lá de Newton. E que sofre refração, né, ao ser transmitida de um meio para o outro. E aí o que acontece? Além disso, o ângulo de refração depende da cor da luz. Na verdade, depende da velocidade, mas cada cor tem a sua velocidade. Então a gente vai levar em consideração que depende da cor. Na atmosfera, as cores são separadas, devido ao quê? À refração. Se são separadas devido à refração, são, né, separadas devido ali, no caso, também às suas velocidades. Por que que o Sol é azul? Porque justamente, né, essa luz azul, ela se refrata melhor, né? E ela se espalha mais em comparação ao vermelho e, no caso, ao laranja, tá? Então nós temos as separações das cores e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter na atmosfera a refração. Nessa refração nós temos as cores, que nós já sabemos, né? As 7 cores lá, 6 cores, 7 cores, a gente vai ter aquelas cores e aí cada uma vai ter a sua velocidade. E a que melhor se refrata, né, nessa atmosfera é a luz azul, tá? Ou seja, é aquela velocidade da luz azul que se comporta melhor nessa situação de refração. Beleza? Então, por isso que o céu é azul, porque a luz, né, azul é a que melhor se refrata nessa situação da atmosfera, tá? Então acreditem, o céu não é azul por causa do oceano, por refletir a luz dos oceanos. Não, não é. E de noite não é escuro porque, né, reflete as estradas. Não, não é, gente, infelizmente. Essa é a verdade. Se vocês achavam que isso era verdade, desculpa destruir os seus sonhos. Mas essa é a realidade, tá? A luz azul é a que melhor se refrata na atmosfera.
Beleza, galera? Tranquilo? Então, por hoje é só, tá? Por hoje é só. Vamos encerrar nossa aula por aqui com essa imagem linda, né? Vamos encerrar com essa imagem linda. Então, é o seguinte, galera. Tenham todos um ótimo sábado. Aguardo vocês mais tarde, tá? Aguardo vocês mais tarde. Espero que tenham entendido, né, bastante sobre Prisma, a sua funcionalidade aqui, né? Espero que tenham gostado bastante, né? Espero que tenham gostado bastante. E desculpa destruir os seus sonhos se vocês achavam que era azul porque refletia, né, as cores do oceano. Mas não é, gente, não é bem isso. E ouçam Pink Floyd e é claro, não se esqueçam de ver Ursinhos Carinhosos. É legal, gente, é legal. Vocês vão associar a refração ali, vocês vão associar o arco-íris, tá? Não percam os seus sonhos, galera. Tranquilo? Então é isso, galerinha. Bom dia. Galerinha, então você gostou do nosso vídeo? Então inscreva no nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!